Muita gente vai me criticar e dizer que um médico nunca pode parar uma cirurgia. Mas quando eu vi aquela marca no pescoço do garoto, o meu mundo simplesmente congelou. Você pode até achar que eu fui irresponsável, mas como você continua cortando quando percebe que o menino ali na maca, lutando pela vida, é o filho que te roubaram há 12 anos? Eu senti um peso no peito como se tivesse carregando um saco de cimento, e o estralo da borracha das minhas luvas parecia um tiro no silêncio da sala. Aquela família rica e perfeita achou que podia apagar o meu passado e esconder o meu próprio sangue. Mas a verdade apareceu ali, debaixo das luzes frias do hospital. Antes de eu te contar o segredo sujo que eu descobri na ficha médica, que pode destruir o império daquela mulher arrogante, me diz de coração, se você descobrisse que a pessoa que mais te humilhou na vida está criando o seu filho escondido, você faria justiça na hora ou teria medo do dinheiro deles? Tem muita história pesada que acontece por trás de portões fechados e que a gente nem imagina, né? Principalmente quando tem gente rica envolvida, achando que pode comprar o silêncio de todo mundo. Eu prometi para mim mesmo que não ia deixar essas verdades morrerem, porque o que eu vi naquela sala de hospital mudou a minha vida para sempre. Se você também é do tipo que não aguenta ver o mais forte pisando no mais fraco, fica aqui com a gente. Se inscreve aí para não perder o resto dessa história, porque o que eu vou te contar agora mostra que o destino não dorme no ponto. O monitor deu aquele apito longo e chato, e a linha na tela ficou reta, sem vida. Aquele barulho parecia um grito cortando o silêncio da sala de emergência. Dr. Henrique, o coração dele parou. A enfermeira gritou, e o desespero dela bateu em mim como um balde de água gelada. Eu sentia o cheiro forte de ferro e daquele produto de limpeza baratinho que sempre tem em hospital e que gruda na garganta. Minha cabeça deu um giro, mas a voz dela me trouxe de volta. O medo sumiu e o que eu treinei a vida inteira tomou conta do meu corpo. Puxei as luvas e ouvi aquele estralo da borracha prendendo no meu pulso. Eu sentia um peso no peito como se eu estivesse carregando um saco de cimento enquanto olhava para aquele paciente. "Tragam o aparelho de choque, agora!" eu mandei. Todo mundo para trás. Enquanto minhas mãos apertavam o botão de choque, minha mente deu um nó. Eu não conseguia aceitar o que estava escrito na ficha médica. O nome queimava os meus olhos. Lucas Henrique Ferraz. Ferraz, o meu sobrenome. O mesmo nome daquela mulher arrogante que anos atrás esfregou na minha cara que eu era pobre demais para entrar na família dela. Ela me descartou como se eu fosse um nada. Olha, vou falar do fundo do coração. Dá um aperto no peito só de lembrar. Vocês já sentiram aquela raiva que mistura com tristeza? De um lado, o meu dever de médico. Do outro, a lembrança daquela gente rica me tratando como se eu fosse invisível. Eu estava ali, tentando salvar o filho que me roubaram, enquanto a mãe dele provavelmente ainda me achava insuficiente. Alguém aqui já foi humilhado por quem tem dinheiro e depois viu a vida dar uma volta completa? Naquele momento, eu não era só um médico. Eu era um pai desesperado tentando ressuscitar um passado que me tiraram à força. 20 minutos antes. O bip da emergência cortou o silêncio do plantão da madrugada. O som era seco e irritante. "Dr. Henrique, emergência, trauma grave, chega em 2 minutos. Eu não sabia, mas minha vida estava prestes a acabar e a recomeçar naquelas portas de vidro do hospital. As portas bateram com violência. Um garoto pálido, coberto de sangue após um acidente de moto, entrou rápido demais na maca. Paramédicos gritavam os sinais vitais críticos. "Masculino, 16 anos, trauma craniano, hemorragia interna, pressão desabando." Assumi o controle no automático. "Acesso venoso calibroso, 2 vias, tomografia agora." Mas quando me aproximei para intubar, minhas mãos congelaram. Senti um arrepio que veio, ciência nenhuma explica. Os traços daquele rosto, o formato do queixo. Foi quando o enfermeiro gritou o registro completo da ficha. "Lucas Henrique Ferraz Santaro. A mãe está a caminho." Meu mundo parou de girar. Ferraz e Santoro. A mistura do meu sangue com da mulher que destruiu a minha vida. 5 minutos depois, o som de saltos caros ecoou no corredor, acompanhado daquele mesmo perfume de jasmim enjoativo de 20 anos atrás. Beatriz Santoro entrou na emergência como quem entra num desfile. Cabelo impecável, fria, altiva. "Onde está o meu filho?" ela ordenou, sem sequer olhar para o médico de plantão.
Afinal, para pessoas como ela, eu sempre fui invisível. Eu virei o rosto, engolindo a seco, e voltei a focar no garoto. E foi aí que a bomba final explodiu. Ao checar o pulso dele no pescoço, minha mão roçou logo abaixo da orelha esquerda. O sangue estava limpo naquela área, revelando o detalhe. Uma mancha de nascença em formato de meia-lua. A mesma marca que eu tenho no pescoço. A mesma do meu pai. Genética pura, impossível de falsificar. Olhei para Beatriz, parada ali, exigindo atenção, e a verdade me atingiu como um soco. 20 anos atrás, fui expulso da mansão dela como um lixo. Fui humilhado e apagado da história. Mas antes de ser descartado, houve uma noite. Uma única noite em que ela fingiu me amar. E o resultado daquela noite estava agora deitado numa maca, entre a vida e a morte. Eu era o único cirurgião capaz de salvá-lo esta noite. Eu faria o impossível por ele. Mas será que ela me deixaria chegar perto do garoto, depois de esconder esse segredo por 16 anos? Gente, pausa rápida aqui. Ser tratado como invisível dói mais que traição. 16 anos depois, e para ela eu era só mais um jaleco branco, um fantasma. Enquanto isso, o garoto na maca tinha o meu sangue, a minha marca, e eu nem sabia que ele existia. Você já foi apagado da vida de alguém como se nunca tivesse importado? Comenta aqui embaixo, porque essa dor não passa fácil. Dr. Henrique, a mãe dele quer falar com você. E enfermeira me chamou enquanto eu analisava os exames de sangue de Lucas no computador. Respirei fundo, ajeitei o jaleco, fui até a sala de espera. Beatriz estava sentada, pernas cruzadas, celular na mão, manicure perfeita. Doutora pediu para a senhora aguardar os resultados dos exames. Vamos ter mais informações em... Eu não quero aguardar. Quero respostas agora. Ela me cortou. Olhos frios. Meu filho está bem ou não? Primeira vez que ela realmente olhou para mim. E nada. Nenhum reconhecimento. Nenhuma fagulha. 20 anos apagaram tudo. Ele está estável. A tomografia não mostrou sangramento intracraniano grave. Mas o quê? Mas os exames de sangue mostram algo preocupante. Anemia severa, plaquetas baixas, leucócitos alterados. Isso não é só do acidente. Isso vem de antes. Ela desviou o olhar. Ele tem sido fraco ultimamente. Desmaia às vezes. Mas o médico particular disse que era só anemia comum. Receitou ferro. Que médico? Dr. Tavares, médico da família há anos. Anotei o nome. Vou precisar dos exames anteriores. E vou pedir novos, mais específicos. Porque isso aqui, apontei para os resultados na tela. Isso não é anemia comum. Voltei para a emergência. Lucas estava acordado. Confuso, mas acordado. Oi, Lucas. Eu sou o Dr. Henrique. Você sofreu um acidente de moto. Está no hospital. Tudo bem? Ele acenou. Devagar. Dói. Tudo dói. Eu sei. Vamos controlar a dor. Mas antes preciso te fazer algumas perguntas. Você tem sentido fraqueza, cansaço, sangramentos fáceis? Tenho, faz uns meses. Minha avó disse que era porque eu jogo videogame demais, que não durmo direito. Avó. Sua avó mora com vocês? Mora. É a mãe da minha mãe, Dona Célia. Ela que cuida de mim quando minha mãe viaja. Célia Almeida. A mesma que me expulsou 20 anos atrás. A mesma que me chamou de oportunista favelado. A mesma que disse que eu nunca seria bom o suficiente para a filha dela. E ela que prepara sua comida? É, sempre. Minha mãe não cozinha, então a vovó faz tudo. Algo clicou na minha cabeça. Peguei a ficha dele de novo. Reli o histórico. Sintomas começaram há 6 meses, progressivos. Fraqueza, palidez, sangramentos gengivais, hematomas fáceis. E o médico particular que só receitou ferro. Pedi novos exames, toxicológico completo, metais pesados, venenos orgânicos.
E esperei. 3 horas depois, os resultados voltaram e meu sangue gelou. Arsênico. Níveis altíssimos de arsênico no sangue de Lucas. Envenenamento crônico. Por meses, alguém estava matando aquele menino aos poucos. Chamei a assistente social, a polícia, o conselho tutelar e fui até Beatriz. Ela estava na sala de espera ainda, agora acompanhada de uma mulher mais velha. Cabelo grisalho preso em coque. Roupas caras mais sóbrias. Expressão severa. Dona Célia, a mulher que me expulsou de sua casa há 20 anos atrás. Ela me olhou e pela primeira vez vi um flash de reconhecimento. Rápido, mas estava lá. Ela sabia quem eu era. Senhora Beatriz, preciso falar com a senhora. Em particular, entramos numa sala reservada. Fechei a porta. O que está acontecendo? Meu filho está piorando? Não, mas descobri algo grave. Muito grave. Mostrei os exames. Lucas está sendo envenenado. Arsênico. Níveis que indicam exposição crônica. Há meses. Vi a cor sumir do rosto dela. O quê? Envenenado? Como? Provavelmente através de comida ou bebida. Alguém com acesso regular a ele. Alguém que prepara as refeições. Ela ficou em silêncio, processando. Você está dizendo que alguém da minha casa está tentando matar meu filho? Estou dizendo que os exames não mentem. E eu já acionei as autoridades. A polícia vai investigar. Mas quem faria isso? Quem? Olhei para ela, direto nos olhos. Quem tem acesso à cozinha? Quem prepara a comida dele? Minha mãe. Só minha mãe. A porta se abriu. Dona Célia entrou, sem pedir licença. Beatriz, o que está acontecendo aqui? Beatriz olhou para a mãe, depois para mim. Depois de volta para a mãe. Mãe, o médico disse que Lucas está sendo envenenado, com arsênico. Dona Célia não piscou, não se mexeu. Só ficou ali, parada. Que absurdo! Deve ser erro dos exames. Não é erro, falei, firme. E a polícia já foi acionada. Vão investigar tudo, inclusive a cozinha da sua casa. Ela me olhou, realmente me olhou, e sorriu. Sorriu. Um sorriso gelado, cruel. Eu te conheço. Você é aquele garoto, o Henrique, o filho da faxineira. Beatriz arregalou os olhos. O quê? Mãe, do que você está falando? Ele, esse médico aqui. Ele é o garoto que eu expulsei da nossa casa 20 anos atrás. O garoto pobre que você trouxe escondido, que eu peguei no seu quarto. Beatriz olhou para mim, chocada. Henrique? Eu não respondi. Só continuei olhando para Dona Célia. E sabe o que mais, Beatriz? Dona Célia continuou, voz fria, calculada. Esse menino que tá na emergência, Lucas, ele é filho dele, não do Rodrigo. Do Henrique. O mundo parou. Beatriz cambaleou, segurou na cadeira. Não. Não pode ser. Pode sim. Você acha que eu não sei contar? 9 meses depois daquela noite, você teve Lucas e me disse que era do Rodrigo. Mas eu sempre soube. Sempre. Porque Lucas tem os olhos dele, a marca de nascença dele, tudo dele. Ela olhou para mim. E eu passei 20 anos escondendo isso, criando esse garoto como se fosse neto legítimo. Mas não é. Ele é bastardo. Filho de empregada com patroa. Vergonha da família. Então você tentou matá-lo? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você envenenou seu próprio neto porque ele é filho meu? Ele não é meu neto. Ele é erro. Erro que deveria ter sido corrigido há 16 anos. Eu não sei nem o que dizer aqui, porque tem maldade no mundo que a gente lê, vê em filme, mas acha que não existe de verdade. E aí você se depara com alguém que envenenou uma criança durante meses, só porque essa criança carregava sangue errado. Ela chamou ele de erro, de algo que deveria ter sido corrigido. Um menino de 16 anos, que só queria viver,
que confiava na comida que a avó fazia. Isso mexe comigo de um jeito que eu nem sei explicar, porque a gente cresce achando que a avó é sinônimo de proteção, de colo, de comida feita com amor. E essa mulher, ela usou comida como arma. Alguém aí já descobriu que foi traído por quem mais confiava? Me conta, porque eu preciso saber que não sou só eu sentindo esse nó no peito. Beatriz desabou. Sentou no chão, mãos no rosto, soluçando. Mãe, como você pôde? Como você pôde fazer isso com meu filho? Eu fiz para proteger você, Dona Célia gritou, pela primeira vez perdendo a compostura. Para proteger nossa família, nosso nome. Você acha que eu ia deixar esse bastardo herdar tudo? Manchar nosso sobrenome? Ele é meu filho. Meu filho! Ele é erro. E eu ia consertar, devagar, sem deixar rastro, como se fosse doença natural. Ninguém ia suspeitar. A porta se abriu. 2 policiais entraram. Dona Célia Almeida, a senhora está presa. Tentativa de homicídio. Tem direito a permanecer calada. Ela não resistiu. Só olhou para mim. Você venceu. Parabéns. Conseguiu destruir minha família. Eu não destruí nada. Eu salvei meu filho. Filho que eu nem sabia que tinha. Levaram ela, algemada, arrastando os saltos caros no chão do hospital. E então ficamos só nós 2. Eu e Beatriz. Ela levantou, limpou o rosto, me olhou. Henrique, eu não sabia. Não sabia que ela estava fazendo isso. Eu juro. Mas você sabia que Lucas era meu filho. Ela hesitou. E foi tudo o que eu precisei. Você sabia. Eu suspeitava, mas não tinha certeza. E quando ele nasceu, minha mãe disse para eu falar que era do Rodrigo, que era melhor assim, que você nunca poderia dar a ele o que ele merecia. E você concordou. Eu tinha 19 anos. Eu tava com medo. Minha mãe controlava tudo. Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Silêncio pesado. E agora? Ela perguntou. O que acontece agora? Agora você conta a verdade pro Lucas. A verdade inteira. E ele decide o que quer fazer. E você? Você vai querer fazer parte da vida dele? Olhei pela janela. Pro corredor. Pro quarto onde Lucas estava internado. Meu filho. Um filho que eu não sabia que existia. Um filho que quase perdi antes de conhecer. Vou, se ele quiser. Mas a decisão é dele, não minha. 2 dias depois, Lucas estava recuperado. O arsênico estava sendo eliminado do organismo. Ele ia viver. E ele sabia de tudo. Beatriz tinha contado, chorando, pedindo perdão. E agora ele tinha pedido para falar comigo. Entrei no quarto. Ele estava sentado na cama, olhando pela janela. Oi, Lucas. Oi, Dr. Henrique. Ou devo te chamar de pai? Sentei na cadeira ao lado. Me chama do que você se sentir confortável. Minha mãe me contou tudo. Sobre você, sobre minha avó, sobre tudo. E como você está? Confuso, com raiva, triste, tudo junto. É normal. É muita informação de uma vez. Silêncio. Você quer ser meu pai? A pergunta me pegou desprevenido. Eu não sei como ser pai, Lucas. Eu nunca fui. Mas eu quero tentar, se você quiser. Por quê? Você nem me conhece. Porque você é meu filho. E porque eu passei 20 anos sem saber que você existia. E agora que sei, não quero perder mais tempo. Ele olhou para mim, olhos iguais aos meus. Você me salvou quando meu coração parou. Minha mãe me contou. Eu sou médico, é meu trabalho. Não, você é meu pai. E você me salvou. Lágrimas desceram pelo meu rosto, sem vergonha. Ele estendeu a mão. Eu segurei. E ficamos assim, pai e filho, finalmente juntos.
Dona Célia foi condenada. 10 anos de prisão. Tentativa de homicídio qualificado. Beatriz vendeu a mansão. Começou terapia. Está aprendendo a ser mãe de verdade. E Lucas está morando comigo. Não foi fácil. Foram meses de adaptação, de conversas difíceis, de construir confiança. Mas hoje, 6 meses depois, ele me chama de pai. Jantamos juntos todo dia. Conversamos sobre escola, sobre vida, sobre futuro. Ele quer ser médico, como eu. E eu estou ensinando ele, não só medicina, mas a ser humano, a valorizar gente, a não julgar por sobrenome ou conta bancária. Ontem estávamos na cozinha. Eu fazendo macarrão, ele ajudando. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você perdoou minha mãe pela mentira? Parei de mexer o molho. Pensei. Estou tentando. Não é fácil. Mas estou tentando. Porque raiva só me machuca. E eu já perdi tempo demais com dor. E a vovó Célia? Ela vai ter que viver com o que fez. Eu não consigo perdoar ainda. Talvez nunca consiga. Mas não vou deixar o ódio me consumir. Ele acenou. Obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter me salvado. Por ter ficado. Abracei ele, apertado. Sempre vou ficar. Sabe, tem uma coisa sobre destino que eu nunca acreditei muito. Eu sempre achei que era desculpa, jeito de não assumir responsabilidade pelas escolhas. Mas depois de tudo isso, eu não sei mais. Porque pensa comigo, se Lucas não tivesse sofrido aquele acidente, se não tivesse entrado na minha emergência naquela noite, se meu plantão tivesse sido em outro dia, eu nunca saberia. Ele teria morrido envenenado, e eu teria vivido o resto da vida sem saber que tinha um filho. Às vezes, as piores coisas nos levam para os lugares certos. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa. Você acredita nisso? Que às vezes a vida quebra tudo só para reconstruir melhor? Ou você acha que é tudo coincidência? Deixa nos comentários, porque eu juro, depois dessa história, eu não sei mais em que acreditar. Hoje, Lucas acabou de entrar para a faculdade de medicina, primeiro semestre. Eu estava na plateia quando chamaram o nome dele na cerimônia de boas-vindas. Lucas Henrique Ferraz. Ele escolheu tirar o Santório, ficar só com Ferraz, porque eu quero carregar o sobrenome de quem me salvou, não de quem me escondeu. Beatriz estava lá também, chorando, orgulhosa. A gente não voltou junto, nunca vamos, mas construímos algo novo. Respeito, parceria na criação do Lucas. Família diferente, mas família. E quando Lucas subiu no palco para receber o jaleco branco, ele olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso que eu vi pela primeira vez numa maca de emergência. Aquele sorriso que quase se apagou para sempre, mas que hoje brilha, porque o destino colocou ele na minha frente. E eu fiz o que qualquer pai faria. Salvei. E fui salvo também. E aí, você ficou até aqui comigo nessa história? Então deixa eu te pedir uma coisa. Se isso te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva, tristeza, esperança, qualquer coisa, deixa um comentário. Mesmo que seja só, essa história mexeu comigo. Porque essas histórias não são só entretenimento. São vidas, são dores reais, são segundas chances reais. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que precisa saber que sempre dá para recomeçar, compartilha. Não pelo algoritmo, mas porque pode ser que isso salve alguém hoje. Da mesma forma que salvou o Lucas, e me salvou também.